Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Tudo certo aí, gente? Que bom. Que bom estar com vocês nesta tarde. Eu já cheguei assim que a Lara tinha começado a pregar, porque hoje, vocês sabem, é o dia da pátria, é o dia da independência do Brasil. Então, eu tive que, como vários outros brasileiros, desfilar no 7 de setembro. Olha que beleza. Faz parte, né? Faz parte. É um dia importante, porque marca a independência do nosso país, a independência política do nosso país. Mas esse dia que o Senhor escolheu para a gente estar aqui na casa de oração, ou mais especificamente esse final de semana, pode marcar também a nossa independência em relação a esse mundo. Pode marcar uma outra vida. Vai dar resposta que cada um de nós quiser dar. Porque nós não nascemos para esse mundo. Nós nascemos para a eternidade de Deus. Esse mundo é o que nos prepara. Mas para que a gente experimente e viva a eternidade de Deus, é necessário que a gente anseie, deseje, busque, antes de qualquer coisa, os seus projetos, a sua vontade. Porque só assim é que o homem vai poder fazer experiência e morada nessa eternidade que, infelizmente, para nós não é possível mensurar, não é possível entender, porque nós somos seres temporais. Tem um temporal do teu lado aí ou não? Dá uma olhada aí. Tem um temporal aí? Acorda esse temporal que está ao seu lado. E temporal, hein? Mas não é verdade? Nós somos seres temporais. A gente, infelizmente, não consegue ainda conceber o que é eterno. Concorda comigo ou não? Uns mosquitinhos estranhos aqui. A gente não consegue porque a gente ainda é preso a esse mundo. Por isso, a gente só vai ser feliz realmente quando a gente não depender mais desse mundo. Quando a gente não depender mais das coisas desse mundo. Quando a gente não tiver mais nada nesse mundo que nos aprisione. Nesse momento, a gente vai estar vivendo uma independência que Ele conquistou para nós. A independência, para nós, não é uma independência puramente política. Ela é uma independência para uma vida. E a vida é Ele quem conquistou para nós. E nenhuma outra possibilidade de viver pode fazer o homem mais feliz do que essa possibilidade. Não existe. Não existe sobre a face da terra, nesse mundo temporal que a gente vive, uma outra possibilidade que seja mais real e mensuravelmente mais concreta de ser feliz do que com Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Por isso é uma grande e boa experiência que a gente está tendo nesses 2 dias, que vocês, de maneira ainda mais especial, podem vivenciar, se aproveitarem, como o Leandro falava agora há pouco, se aproveitarem de fato cada momento desse acampamento de jovens. Hoje de manhã o meu filho perguntava para mim: papai, você participou de acampamento de jovens? Infelizmente, quando eu era muito jovem, na idade da maioria de vocês, a gente não tinha ainda isso. Mas trabalhei muito acampamento de jovens. Eu, a Rosa e um tanto de outros que estão aí, a galera de hoje em dia, né? Para nós é uma grande alegria ver que o projeto de Deus continua. E um projeto que é de felicidade. Meu irmão e minha irmã, você não veio para esse mundo só de passagem. Nós não viemos aqui para enfeitar o mundo, nós não viemos aqui só para dar um saborzinho ao mundo. Nós viemos aqui porque faz parte de um projeto de amor.
E esse amor deve reger a vida de todos nós. Esse amor deve ser capaz de dar o sentido à nossa vida, deve ser capaz de dar para nós as respostas fundamentais da nossa vida, como hoje mais cedo vocês já escutaram. Esse amor deve ser capaz de ser a medida para todas as coisas que a gente faz e para todas as situações que a gente vive, inclusive para aquelas da vida cotidiana. A gente imagina que o amor de Deus, seja apenas para viver as coisas espirituais. É um ledo engano, é um equívoco terrível, e isso não leva ninguém à santidade. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações para que a gente possa viver nas coisas do dia a dia, no cotidiano, a experiência de sermos filhos e filhos amados, filhos e filhos eleitos, filhos que têm não um mérito, mas por causa de um irmão mais velho, a gente tem agora uma herança a nosso favor, que é a vida eterna, que é a eternidade. Você não nasceu para menos. Você não nasceu para menos, eu não nasci para menos. Nós não nascemos para comer as migalhas que caem na mesa, nós nascemos para o banquete. E o banquete está à nossa espera. E a gente precisa querer. A gente precisa ter fome. A gente precisa desejar esse banquete. Eu, como vocês, eu tive muita fome nessa vida. Eu não entendi. Eu confesso que até agora eu estou sem entender. Por que estou risado? A minha fome é a mesma que você tem hoje em dia, no estado de vida que você está. E que por graça de Deus eu já passei dele. Então eu posso falar que você também sente a mesma fome que eu já senti. E você vai continuar sentindo, até o momento em que você, não resistindo mais, você deixar que aquele que mais te ama, diga para você, prove ao seu coração que você precisa apenas entregar-se à verdade eterna do amor dele. Aí, meu irmão, não importa o seu tamanho, sua fome ou sua sede, mas o amor vai vir ao seu encontro. Porque um dia o amor me encontrou, eu tinha só 17 anos. No dia 31 de agosto de 1991. Fez 28 anos que eu experimentei esse amor no meu coração pela primeira vez. Quem tem 28 anos aqui? Quem tem menos de 28 anos aqui, levanta a mão para eu ver. Tá vendo só? Então vou dar um conselho para vocês. Um conselho simples. Bem simples. Eu tenho um conselho para lhes dar nessa tarde aqui. A Maria tem mais que eu, né, Maria? É Maria lá. Ela está lá desesperada lá, falando que ela tem mais idade que eu. Mas eu tenho um conselho gratuito, que foi o conselho que me deram. E foi o conselho que mudou a minha vida. Porque foi o conselho dado no momento oportuno, que gerou no meu coração uma fome que eu já tinha, mas eu não sabia que medida ela era. A fome de ser feliz. A fome de querer realmente dar certo na vida. A fome de se sentir realizado. Sabe essa questão que está sempre na cabeça da gente? E eu não sei se vocês perceberam, mas hoje está cada vez mais cedo. Quando eu tinha 17, 18 anos, isso estava latente em mim. Hoje em dia, a molecada com 12 anos, 11 anos, os meninos, as meninas, já estão desesperadas para saber como é que vai ser a sua vida, o seu futuro. Eu sou professor do ensino fundamental e do ensino médio. Eu vejo isso aí todos os dias. Todas essas crianças saindo da fase da infância, entrando na adolescência, desesperadas para ver que resultado a sua vida vai ter. E o resultado de felicidade você só vai ter se entender de fato, e de uma vez por todas, que Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna.
Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Nós recebemos de Deus a salvação em pessoa. Não é uma instituição, não é um argumento qualquer retórico, não é uma doutrina filosófica ou teológica, mas é uma pessoa. E pessoa a gente não despreza. Quanto mais a pessoa de Deus. Deus em pessoa quis falar com a gente do seu amor. Deus em pessoa quis comunicar a cada um de nós aquilo que a nossa humanidade era incapaz de intuir, conceber e entender. Não alcançando de tão alto, como diz a palavra. Deus em pessoa decidiu na eternidade olhar para toda a humanidade. Quando diz olhar para toda a humanidade, diz todos nós, daquele tempo, deste tempo e de todos os tempos que ainda hão de vir, até que Cristo volte. Deus olhou para a humanidade, para que a humanidade, não sendo capaz de chegar até Deus, Deus pudesse chegar até a humanidade e amasse a humanidade. Convencesse a humanidade, não de que Deus precisa do amor humano. Nada altera Deus, meu irmão. Você pode amar Ele mais ou menos, Ele continua sendo Deus igual. Mas aquele que ama a Deus, ou se esforça para amar a Deus, começa a entrar numa outra dimensão, na dimensão da filiação, da paternidade. Começa a conhecer um Deus que não é letra, que não é número, mas um Deus que é pessoa, que comunga conosco, que sente conosco, que caminha conosco. É Deus conosco, Emmanuel. Essa palavra aqui eu escutei no dia 31 de agosto de 1991. E essa palavra, ela entrou no meu coração como um raio. Porque como todo jovem dessa idade, eu também precisava do quê? Ser amado. Qual de nós não gosta de ser amado? Todo ser humano nasceu para o amor. Nenhum ser humano existe para uma outra coisa, primeira, que não seja para o amor. Porque o homem, a mulher, o ser humano, ele é um ser de relacionamento, e o relacionamento é amor, necessariamente. Nós nascemos para o amor. A gente tem sede do amor, gente. A gente tem sede de ser amado e de amar. Por isso que quanto mais jovem a gente é, mais a gente procura o amor. Quer ver? Um bebezinho. Qual que é a grande expressão de amor que ele tem? Os braços da mãe e do pai. Os braços do pai, os braços da mãe, o colo da mãe, o aconchego da mãe. Se é mais, jovenzinho ainda, que está naquela fase de lactação, é óbvio que os seios da mãe. É o momento que ela tem maior ligação com a mãe, e é o momento em que ela não só se nutre fisicamente, como ela se nutre também psicologicamente e espiritualmente, porque é uma troca de amor. A mãe está dando de si e a criança está tomando de si. Quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo necessidade desse amor que nos abraça. É a coisa mais simples do mundo. E não existe nada mais trouxa nessa humanidade nossa, nada mais ridículo na nossa humanidade que falar que eu não quero ser amado. É mentira. É mentira. É convenção social, é modinha falar eu não quero ser amado, foda-se o mundo. É modinha. Porque no fundo, todo mundo está desesperado para que a gente seja olhado. Todo mundo é assim. Feio, bonito, gordo, magro, preto, branco. Todo ser humano precisa ser amado. Porque é essa experiência de ser amado que o inclina para fazer o que a vocação de todo homem, de toda mulher tem em si, que é de amar. Mas ninguém aprende a amar se não for amado primeiro. Ninguém é capaz de amar plenamente se não amar primeiro, ou se não se deixar amar primeiro, por um amor que se encarnou, por um amor que veio até o nosso socorro, por um amor que veio até a nossa medida humana.
Você e eu, nós somos amados assim. E um amor que nos salvou. Um amor que não só nos salvou em potência, em ato, mas que nos salvou para a eternidade. Mas para que a gente usufrua dessa eternidade salva no amor, a gente precisa desejá-lo. A gente precisa se enamorar dele. A gente precisa querer. Olha, eu ficava pensando e rezando sobre esse momento e falava, talvez muitos aqui já escutaram essa pregação tantas vezes, Senhor, mas como é que eu vou falar dessas coisas que às vezes já escutaram tantas vezes? E me vinha primeiro começar com o início de tudo. Deus nos amou. Se você rejeitar, se eu rejeitar, a maior de todas as notícias, pega suas coisas do fundo do coração, pode ir embora para casa. O acampamento não existe para resolver problemas. O acampamento é uma oportunidade que a gente tem de ser abraçado por um amor que está à nossa disposição o tempo todo, em todo lugar. Se você veio para o acampamento só querendo brincar, tá bom, você já é um bom começo. Mas você precisa, eu preciso me abrir à maior de todas as notícias e deixar que essa notícia tome forma na minha vida, tome forma na minha história e me oriente daqui para frente para uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de viver fundamentada no amor, que é a solução para o mundo. Por isso que São João, de maneira tão sucinta e tão perfeita, logo depois de falar que Jesus é o sinal de Deus para curar as nossas enfermidades, os nossos males, fazendo menção àquele texto, do Antigo Testamento, em que Moisés levantava o cajado, a vara do poder divino, e todas as pessoas que eram picadas por cobra ficavam curadas, ficavam saradas. Assim também é o Filho do Homem, quando ele fosse erguido, ele atrairia todos a si. Ele foi erguido já. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, eis o lugar que todos nós, independente da situação que a gente vive, a gente pode se abrigar. A árvore da vida está à nossa disposição num paraíso que é próximo de nós. A árvore da vida está com a sombra aberta, que são os seus braços. A árvore da vida está disposta a que a gente fique debaixo dela, se abrigue nela, e à medida em que dela verter a água, o sangue, a gente experimente que também para agora, para hoje, para mim, a experiência de salvação é real e é concreta, mas eu preciso querer, eu preciso ir debaixo dela. De tal maneira, Deus amou o mundo. De tal maneira, Deus me amou. Por isso eu não posso desperdiçar a minha vida. Por isso eu não posso dar para a minha vida menos do que aquilo que Ele já me deu. De maneira intensa, Deus amou o mundo, de uma maneira que a gente não consegue mensurar. E esse amor de Deus, feito gente, feito carne, tem nome, tem rosto, está na história, e nenhum imbecil pode falar que ele não existiu. Até os historiadores mais céticos falam, existia um sujeito chamado Jesus Cristo, agora aceitá-lo como Salvador é outra história. Mas ele existiu na história, ele dividiu a história, ele pode dividir a minha vida, ele pode dividir a sua vida, a história da sua vida também. Mas que resposta você vai dar? Ou vai esperar o acampamento de 2021, de 2021? Ou vai virar como é que eu vou me expressar aqui, desculpe? Vai virar um freguês de acampamento, mas a vida vai continuar a mesma. Vai esperar que o acampamento de 2020 chegue, 21 chegue, mas a gente não se deixa abrir ao amor dele, a gente não permite que o amor dele faça o que é necessário na vida da gente, e a gente continua só com a felicidade da rebarba, a migalha que cai da mesa. Essa é a cultura do mundo que nos rodeia. Mas a gente tem um Deus tão grande, como canta a música do Vida Reluz. Como pode ser um Deus tão grande vir nos visitar? Como é que um amor desse tamanho pode vir nos visitar? Mas ele veio. Ele veio para visitar a minha história e a sua história. Ele veio para visitar os meus dramas e os seus dramas.
Ele veio para nos lavar dos nossos pecados, nos curar, nos perdoar dos nossos pecados, para que a gente pudesse ter vida por meio dele. Ele venceu aquilo que nós não poderíamos vencer, ele venceu a morte no nosso lugar, para que a morte não fosse impedimento mais para a nossa vida. E o mínimo que alguém decente poderia fazer é olhar para ele na cruz e falar: toma, Senhor, porque eu não mereço a minha vida. Se a gente fosse honesto, o mínimo possível, a gente olharia para ele vertendo sangue na cruz e falaria: Senhor, a minha vida não me pertence, porque o Senhor já pagou o preço por mim, porque o Senhor me ama. Mas a gente insiste em querer comer as migalhas. Quando a gente está sendo convidado, quero mergulhar nos ares da adoração, não é isso? Eu quero mergulhar nele, mas a gente queria continuar vivendo como o mundo. Nós somos convidados, irmãos, a mergulhar num amor que a gente não consegue mensurar. Interessante que São João não conseguiu colocar uma expressão melhor do que essa. De tal maneira Deus amou o mundo. Ele quis colocar um advérbio de intensidade aqui, mas não conseguiu. Para mostrar que não existe uma outra possibilidade do homem viver, de plenamente viver, que não seja essa. Eu citei para vocês São João no capítulo 3, no versículo 16, mas a gente também pode se recordar, diante do que eu estou falando nesse momento, de João, no capítulo 10, no versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida, como é que é? Em abundância. Ele não veio para que eu e você tivéssemos uma vida qualquer. Ele não veio para que você e eu vivêssemos como se ele fosse um estado paralelo. Jesus Cristo morreu na cruz para a gente ter uma sensação de salvação. Jesus Cristo morreu na cruz para que eu tivesse uma sensação de eternidade. Ele não morreu na cruz, ele não deu até a sua última gota de sangue para que eu tivesse uma sensaçãozinha do que é o céu. Não, ele morreu na cruz para que eu pudesse viver o céu. Ele morreu na cruz para que, começando a viver o céu aqui, salvo aqui, com as dores humanas aqui, eu pudesse me encontrar com você, com toda a galera, e com ele na eternidade, para falar assim: Deus nos amou e ponto final. Mas o que a gente vai querer da nossa vida? Esperar o próximo acampamento? Esperar o próximo grupo de jovens? Esperar a próxima oportunidade de orar? Não quero ser fatalista não, mas a gente não sabe se a gente terá essa oportunidade. A palavra diz: procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Fala isso para quem está do seu lado: Jesus veio para te dar vida em abundância. Veja, o prólogo do Evangelho de São João, que é muito difícil, ele fala que tudo foi feito pela palavra. Tudo que existe, existe por causa da palavra, do verbo. O comecinho do Evangelho de São João diz isso. Traduzindo em miúdos para a gente entender, esse negócio que é tão alto. João está dizendo para nós assim: a vida, tudo que existe, foi criado por Deus nessa palavra salvadora, que é o verbo. Tudo. Se a vida, se a origem dela
se tudo se encerra nela, significa que o homem não pode viver segundo os seus critérios, mas segundo os critérios que vertem dessa nova vida que nos é oferecida a partir de Jesus na cruz. Meu irmão e minha irmã, já que eu comecei desse jeito, vamos lá. Vamos rasgar o verbinho, né? Tem uma música que a gente canta aí, ela dá uma ensaboada legal. Hoje o mundo oferece caminhos demais. Vocês sabem muito melhor do que eu, os caminhos, né, que o mundo oferece. Mas você vai continuar aceitando esses caminhos que o mundo oferece, esses critérios que o mundo oferece? Será que a gente vai querer continuar vivendo com isso que o mundo está nos oferecendo? Ou será que nós temos o remédio que pode curar o mundo? Ou será que nós temos o remédio que pode dar outra vida para o mundo? Ou será que nós temos o remédio que tira as dores do mundo, que tira os dramas que o pecado causa no mundo? Nós temos o remédio. Esse remédio é Jesus. Esse é o nome. É o nome que está acima de todo nome. O Senhor, aquele que salva. E o problema, meu irmão e minha irmã, não está em escolher a morte. O problema da vida que nós vivemos não está em escolher a cultura de morte que nos rodeia. Sabe por quê? O problema não é esse. O problema é que a gente não escolhe a vida em primeiro lugar. Porque se a gente escolhesse a vida em primeiro lugar, todas as coisas da nossa vida demandariam dessa vida, partiriam dela. Aí os projetos que a gente constrói, os sonhos, os desejos, começam a encontrar o sentido, como vocês ouviram hoje aqui. Mas é uma escolha. O problema não está em escolher a morte, a cultura de morte do mundo. Claro que também está. Mas o grande problema para nós que já sabemos, que já conhecemos, que já ouvimos falar dele, que até já nos emocionamos por causa dele, que já sofremos por causa dele em algum aspecto, né? De acharmos que a gente é miserável, pecador, e a gente é mesmo. O problema não é isso, o problema é a gente não se entregar definitivamente a essa vida e querer viver uma vida medíocre, uma vida dúbia, uma vida de camisetas no grupo de jovens, uma vida diferente fora dele. Uma vida onde a gente é cristão até o momento que nós somos chamados às ações cristãs, mas esse é o problema. O convite de Jesus para nós é aceitar o seu amor, meu irmão. Mais do que os projetos desse mundo, mais do que os seus sonhos, mais do que o futuro. Entregar-se àquele que é o Salvador da nossa história, aquele que, como diz São João, de tal maneira Deus amou o mundo, que de tal modo amou a humanidade, é entregar a nossa vida a Ele. E a gente não precisa esperar o último segundo para fazer isso. Você não precisa esperar. Eu não preciso esperar. Uma vez eu fui no encontro do Papa Bento XVI lá no Pacaembu, e uma frase dele me impactou muito. Ele dizia, e depois isso entrou inclusive num dos livros dele, aquele que se entrega a Jesus como seu Salvador não perde nada, mas ganha tudo. Eu ganhei tudo, eu não perdi nada. Se você falar para mim assim, você perdeu sua juventude porque você tinha 17 anos quando você se encontrou com Jesus Cristo. Pelo contrário, aí é que eu ganhei a minha juventude, porque aí eu fui aprender a ser um jovem do projeto de Deus, encarnado no mundo, dentro da realidade do mundo, tentando construir um mundo a partir da justiça de Deus, a partir do Evangelho. Eu não perdi nada, eu ganhei tudo. Vocês conhecem a minha história, gente. A maior parte de vocês aqui sabe de onde eu vim.
A maior parte de vocês me encontra aqui na casa, está comigo. A maior parte de vocês já escutou a minha história. Todo mundo aqui sabe que eu tive câncer em 2004, e o grande projeto, o grande sonho da minha vida, depois de me casar, era ter 2 filhos, 3, 4, quantos eu pudesse ter, porque era o meu grande objetivo. Mas aí, um pouquinho antes do casamento, eu descubro que eu tinha câncer. E aí? Os meus projetos e os de Deus? Aí foi a hora de eu me colocar à prova. E eu não perdi nada, porque naquele tempo em que eu continuei estéril por causa da quimioterapia, naquele tempo tudo era incerto de não saber se eu seria ou não pai, se a Edneia poderia ou não ser mãe, a gente só tinha uma coisa a fazer. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não tinha mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos dar aliança eterna. Vou confiar. O que eu perco? Nada. O que eu ganho? Tudo. Para você que não sabe, então, da minha história, eu não teria nada, mas Deus me deu tudo. Eu tenho 2 filhos lá em casa, bonitos que nem eu, graças a Deus. Lindos. Cada um feito à imagem e semelhança de Deus, né? Não a minha, claro. Porque eu fui bom, mas porque Deus é bom. Deus é bom. Que escolha a gente faz? O que eu quero? Qual proposta que eu quero? A cultura do mundo ou a cultura do amor? A cultura da morte ou a cultura da vida? Em quem você quer confiar? Em quem nós vamos confiar, irmãos? Naquele que nos perdoa, naquele que nos salva, naquele que nos liberta, naquele que nos cura? Ou nós vamos confiar no mundo que está ao nosso redor? Nós temos um Deus que nos ama e a gente não pode desperdiçar isso. Eu vivi um negócio muito sério e muito intenso recentemente. Foi a morte da minha mãe, há 2 semanas atrás, de câncer. Um câncer fulminante, mas fulminante, de arrebentar. E lá em casa ninguém tem fé. Desculpa, todo mundo tem a fé fast food, a fé que cada um faz, né? O único sou eu. Aí sobrou para mim, já que eu sou o mais velho, confirmar os meus irmãos, sabe? Mas não foi tão duro para mim confirmar os meus irmãos, quanto foi ajudar a minha mãe a aceitar a salvação. Essa foi a parte mais dura. Porque a minha mãe, ela não foi criada na cultura que eu fui. Porque com 17 anos, eu fiz a experiência desse amor que se derramou na minha vida. Que deu sentido para a minha história, que me deu tudo. Tudo. O homem que eu me tornei. Tudo. E aí, nas semanas de agonia da minha mãe, que eu ia lá pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, cada vez ficava mais difícil, né? Mas aí no dia derradeiro, eu fiquei do lado da minha mãe e falava para ela assim: mãe, só sabe que sou eu que estou falando, né? Ela: sei, Marquinhos. Sei sim, porque ela chamava de Marquinhos. A senhora sabe que eu não minto. A senhora sabe disso, né, mãe? A senhora sabe que eu tenho muitos defeitos, mas a senhora sabe que uma coisa eu não sou, eu não minto. Então eu vou falar 2 coisas para a senhora, e elas são a mais pura verdade. Hoje a sua dor vai passar. No final desse dia a senhora não vai mais ter dor. Mas para a senhora não ter mais dor, a senhora vai precisar proclamar um nome, mãe. Um único nome que pode nos salvar.
pode salvar a senhora dessa doença, mas que pode salvar a senhora para a eternidade, mãe. A senhora tem medo? Tenho. Então segura minha mão. Repete esse nome. Fala esse nome. Jesus. E ela tentava. Se a senhora tiver com medo, aperta a minha mão. Ela apertava. Eu falei, mãe, a senhora quer que eu reze para a senhora? Quero. Aí eu comecei a rezar, falando para Jesus ter misericórdia dela, mas falava para Jesus assim: não deixa minha mãe morrer sem te aceitar. Não deixa. Não deixa minha mãe morrer, fechar os olhos, sem falar o teu nome por vontade própria, por querer o Senhor, por querer experimentar a salvação do Senhor. E aí ela apertou minha mão forte. Eu falei: se a senhora perceber, mãe, que a dor está intensa, está difícil, está dura, se a senhora perceber que não está dando para suportar, qual o nome que a senhora vai chamar? Jesus. Aí ela começou a falar sozinha: Jesus, Jesus. E ela emendou uma Ave Maria naquela hora. Ela falava assim: na hora, agora e na hora de nossa morte. Eu falava: amém, mãe. Mãe, a senhora está em paz. Fique tranquila, porque hoje Jesus veio visitar a senhora. Saí do quarto, porque chegou a enfermeira para fazer medição na minha mãe. E naquela hora ela começou já a sentir suas forças indo embora. E ela olhava para 2 sobrinhos meus, e do nada ela começou a falar assim: que coisa mais linda. Eu escutei e voltei no quarto: mãe, só está vendo um vulto aí, porque os 2 são feios, mãe. Não, que homem lindo. E tá tão azul. Aí naquela hora eu falei: é Jesus, mãe. Falei para as minhas irmãs: fiquem tranquilas. Chamei elas para o quarto. E naquela hora minha mãe começou a agonizar. Aí naquela hora ela morreu. Mas eu tenho certeza, pela fé, só pela fé, que ela falou um nome que salva. O nome que salvou a minha vida, pô. Esse nome salvou a minha vida. O nome de Jesus salvou a minha vida. Não me salvou da vida, né, devassa, não. Me salvou para ser feliz. Me salvou para me dar uma chance. Me salvou para que eu pudesse dar sabor ao mundo. Me salvou para que eu pudesse ter um ministério. Eu tenho um ministério. O ministério da minha vida é fazer as pessoas conhecerem esse amor de Deus. Esse amor que nos salva. Esse amor que, se me salvou, pô, você acha que ele não vai salvar também os outros? Eu não sei, meu irmão, se você veio para cá disposto a fazer isso. Mas se você estiver disposto, eu vou te ajudar. Se você estiver disposto a se entregar a esse amor, se você estiver disposto a se entregar a esse Salvador de nossa humanidade, da minha humanidade, da sua, se você estiver com essa vontade em seu coração, para que Ele dê o sentido da sua vida, para que Ele te leve à experiência do perdão das faltas e do amor que não tem fim. Se você quiser isso, por causa do nome Salvador de Jesus, fique em pé. Há alguém que me ama muito, Ele me entende, Ele me acolhe,
quer me perdoar. Há um nome, santo nome. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer me libertar. Canta de novo, ergue seus braços. Alguém que me ama. Há alguém que me ama, Que me ama muito. Ele me entende, Ele me acolhe. quer me perdoar. Há um nome, santo nome. Há um nome, santo nome, poderoso, amoroso, quer te libertar. E o seu nome, qual é o nome dele? Cante. E seu nome é, e o seu nome é, E seu nome é. e o seu nome é, E seu nome é. e seu nome é Jesus. Cante esse nome. Jesus, 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 Jesus. Nessa tarde, nosso coração quer se render, Jesus. O meu coração, Senhor, nessa tarde quer se render ao seu amor. O meu coração, Senhor, quer se render a essa gratuidade do seu amor, Jesus. Por isso eu quero me lançar aos seus pés agora, Jesus, e dizer que eu aceito, Jesus. Eu aceito que sejas o meu Salvador. Eu aceito que sejas o meu Salvador hoje. O Salvador que a minha vida precisa. Eu aceito, Jesus. Eu aceito que seu amor seja derramado na minha vida. Eu aceito, Jesus. Eu aceito, Jesus, que visites a minha vida agora com a tua misericórdia. Senhor, eu aceito. Eu aceito, Jesus, que visites o meu coração cheio de pecados e misérias. Eu aceito. E me dobro, Senhor, e me rendo, Senhor. Eu me rendo a Ti, Senhor, eu me dobro a Ti, Senhor. Eu aceito que me ofereças hoje um novo caminho para viver, que é a salvação que vem do Senhor. Eu aceito, Jesus. Eu desejo isso com todo o meu coração, Jesus. Ori candabari olalabara la chandara la barierere alabara labara. Ori alalabari era labara labari olalabara labara labarierere. Ori alalabari alalabari alalabara labarierere. Ora labara. Talvez você se pergunte, mas por que Jesus não salvou antes tua mãe? Quem disse que não salvou? Quem disse? Porque quando a minha mãe dormia, pelo menos um dos filhos dela, ela sabia que estava com Jesus. Pelo menos um. E isso fazia dela uma mulher um pouco mais feliz. A minha mãe foi uma entrega que eu fiz para ele. Ó, é seu, é sua. Mas muitos de nós aqui hoje
querem entregar para Jesus alguma coisa, como prova de que Ele realmente é o Salvador. Muitos de nós aqui, muitos, que me vinha uma imagem, todos nós vestidos de soldados romanos, e muitos de nós aqui gritaram: verdadeiramente, esse é o Salvador. As pessoas que sentiram isso durante o momento que a gente pregava e rezava, porque querem confessar Jesus como seu Salvador, como a resposta para a sua vida, que quiserem, podem vir fazer isso aos pés dele, que foi isso que aquele soldado fez. Verdadeiramente, esse é o Senhor, esse é o Salvador. Venha se seu coração quiser, só por isso. Fale com Ele o que você quiser, dê para Ele o que você quiser. Recebe, Senhor. Recebe o coração de todos nós aqui, porque nós estamos confessando que o Senhor é Deus, nosso Salvador. Foi o Senhor que salvou a minha vida, Jesus. Não só a minha vida da carne, não só os meus vícios de pornografia quando eu era mais jovem, não só os meus vícios de mentira quando eu era jovem, Senhor, mas foi o Senhor que me salvou por inteiro. Por isso, Jesus, recebe agora o coração de cada um de nós que se lança a seus pés e diz: estou aqui, Senhor. Recebe meu coração, Jesus. Se você não souber como rezar e o que falar, num gesto de amor, num gesto de entrega, coloque a mão em quem está do seu lado e vá rezando por ele ou por ela, como eu fiz para minha mãe. Vai rezando e pedindo que Jesus o acolha agora, acolha os seus sofrimentos, acolha as suas dores, acolha o seu coração que está machucado, e vá falando para Jesus: recebe, Jesus, porque o Senhor é o Senhor que salva, que liberta, que dá vida nova, Senhor. O meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. 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 O meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. Meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. O meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. O meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. O meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. O meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. O meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. Cante, cante. O meu Senhor, meu Salvador, é
é Jesus de Nazaré, o meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. Cante ao Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré, o meu Senhor, meu Salvador, É Jesus de Nazaré. só você, cante, reze. Meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré, meu Senhor, meu Salvador, é Jesus de Nazaré. Deixe que Jesus quebre os grilhões, deixe que Ele arrebente as correntes. Vamos deixar que Jesus nos levante para uma vida nova, a vida de homens e mulheres, a vida de jovens salvos, restaurados no amor. Deixemos Jesus tomar a nossa mão, que lhe entrega agora tantos medos, faltas e pecados, mas também entrega o coração. Ó Senhor, nessa tarde, Jesus, nós estamos entregando o nosso coração e o nosso viver a Ti. Oricandarashi, iria lalabari,